Queridos irmãos, pela manhã, eu abri a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e fizemos uma leitura bíblica do versículo 1 ao versículo 11. E eu gostaria que um irmão lesse para nós os versículos 9, 10 e 11. E todos dizem: amém. Falamos sobre a expressão: se alguém deseja o episcopado ou ministério, excelente obra deseja. Se alguém deseja, espalhado por este mundo afora, se alguém deseja excelente obra, deseja. Falamos que não é pecado desejar. Bem-aventurados aqueles que desejam. E falamos que alguns estão trazendo perturbação ao ministério. E quando alguém fala para os filhos, eles dizem: Deus me livre de ser pastor. Mas o ministério é uma coisa excelente. O ministério é uma bênção. É Deus quem dá ministério. E o que é gratificante é que antecipadamente Deus ama e procura aqueles a quem Ele chama para o ministério. E falamos que quem é chamado para o ministério, ele não fica se oferecendo. Digam assim comigo: traste oferecido não tem valor. No livro dos Salmos, nós encontramos uma expressão bíblica que diz assim: os meus olhos procurarão, não é qualquer pessoa, os meus olhos procurarão os para que me sirvam. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus não anda procurando qualquer retrato de gente, não. Ele procura os fiéis da terra. E quem Ele procura, Ele se esconde. Ele nunca se apresenta. Eu estava no templo da 1º de maio, e dentre os amigos que eu tenho, essa semana um deles partiu para a eternidade. O pastor saudoso Edgar de Araújo. Era um companheiro de oração com o saudoso pastor José João, que serviu na igreja de Conde.
E estávamos no templo da 1º de maio. E o pastor Edgar disse para mim: hoje à tarde, o pastor vai apresentar uma lista de irmãos para servir a igreja como diácono. E vazou a comunicação para mim que você vai ser consagrado. Eu digo: eu vou embora para casa agora mesmo. Eu não fui chamado para isto. Eu fui chamado para ser crente. Vou embora. Ele disse: não vá, senão Deus lhe pega onde você estiver. Fique, se aquiete, se acalme. E eu fiquei com a cara feia, mas aí fiquei. E quando foi à tardinha, o pastor fez a listagem, chamou e me chamou também para servir a igreja como diácono. E ainda hoje eu sou diácono. Não tiraram o meu diaconato. Colocaram presbítero, depois evangelista, depois pastor. Não tiraram. Então eu continuo servindo a igreja como diácono. Quando me encontrarem fazendo qualquer atividade aqui no templo: pastor, o senhor é presidente. Que é isso? Eu sou diácono. Eu sou servo. Eu fui chamado para servir. E servir com alegria. Não é servir aborrecido, servir com alegria. Então, Deus antecipadamente, Ele escolhe, Ele chama. Digam assim comigo: a quem Ele chama, Ele envia. A quem Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele exige. Agora, por gentileza, digam assim, essa é a minha dinâmica de ensino. Digam assim comigo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Repitam comigo: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, querendo Deus, se Ele me permitir, em novembro deste ano, eu estou fazendo 50 anos que me casei com a irmã Carmen. E debaixo do sangue de Jesus, eu nunca soltei enxerimento a mulher nenhuma, seja bonita ou seja feia. Todos os dias eu estou me policiando e pedindo a Deus: tenha misericórdia de mim. Todas as manhãs, irmã Carmen escuta quando eu me levanto, e eu digo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Perguntem-me: por que, pastor? Pergunte com propriedade: por que, pastor? Porque o que eu não fiz até hoje, poderei fazer amanhã. Que às vezes alguém diz: eu me garanto, eu sou forte, eu sou tal. Peça a Deus misericórdia. Porque o inimigo nosso e de Deus, ele está trabalhando sem cessar, esperando uma oportunidade, um deslize, uma falha, para colocar
areia no seu caminho. Mas abrigados no Senhor e na força do seu poder, nós chegaremos do outro lado da margem do rio. Já estou ouvindo o barulho celestial da cidade. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero agradecer ao meu Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço porque Tu guardastes o meu ego. O saudoso pastor Russell Shedd, ele disse, e eu ouvi: Senhor, guarda o meu ego, guarda o meu ego, guarda o meu ego. A pior coisa que existe é o ego. Eu sou, eu posso, eu faço, eu comando, eu domino. E é onde fica Jesus. E é onde fica o Senhor que salvou a tua alma. Aonde fica aquele que te perdoou e que escreveu o teu nome no livro da vida. Eu falei aqui pela manhã que na minha família, na minha parentela, não se falava de obreiro, de pastor. Mas eu tinha um tio em São Paulo, chamado Luiz Venerando de Lima. E ele orava todos os dias, pedindo: Deus, levanta pastores na minha família. E a sua oração chegou no céu, e Deus respondeu. Ele me achou, Ele me encontrou, Ele me perdoou, me batizou com o Espírito Santo, escreveu o meu nome no livro da vida e me fez promessas. E se eu for fiel, Ele vai cumprir uma após outra. Porque Deus não deixa de cumprir o que nos promete. Ele promete e cumpre, Ele promete e dá, Ele promete e abre. E você entra pela porta que Ele abriu. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu também pedi aos irmãos que não empurre ninguém. Que às vezes vê um irmão cantar bem, ele tem uma dicção agradável, sabe dirigir uma oração, ele percorre da Paraíba até Minas Gerais, Paris, Londres, é uma oração tão bonita. Aí você tem chamada para pastor. Você dá um pastor de primeira qualidade. E isso é um perigo. Deixe que Deus vai procurar. Ele vai procurar. E Ele vai lhe achar. E Ele vai lhe apresentar. E Ele vai dizer: este mesmo é. E quem acredita desta forma, que Deus faz assim? Às vezes a pessoa não tem parecer, não tem formosura, é feio igual a mim, mas Ele chama, e depois que Ele chama é com Ele. E a Bíblia nos ensina: ficai na vocação que fostes chamado. E enfatizei que em Ipaumirim, eu enfatizei que um cidadão se candidatou à prefeitura daquela cidade e ganhou, e foi eleito. E depois das eleições ele disse: agora eu vou ajudar quem me ajudou. Quem mais me ajudou foi o meu irmão. Meu irmão, eu não quero você em cargo, comissionado. Eu vou colocar uma loja de peças de carro. E preparou a loja de tudo que é bom
e entregou ao irmão. Com 3 meses ele disse: eu vou olhar a loja. A loja estava quebrando na emenda. Disse: meu irmão, você não dá para esse serviço. Eu já sei para que é que você dá. Eu vou comprar 2 burros, 4 ancoretas para você vender água na cidade. Você dá para vender água, mas não dá para ser comerciante. Porque tem gente que não dá e a pessoa: não, esse aí dá. É esse mesmo. E não dá, não tem vocação para aquilo ali. Não tem chamada, não tem saída. Ele não sabe sair, porque tem alguém que tem saída. Ele diz: pode deixar comigo, aí daqui um pouco a coisa prospera. Tem irmão que vai para uma congregação, em vez da congregação aumentar, diminui. Aí ele fica dizendo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu. Envenenado, você não dá para o negócio. Você está atrapalhando a obra, deixa para outro fazer. Quando jovem, nós cantávamos: ele disse, Levi, eu preciso de ti, deixa isso para outro fazer. Deixe para outro fazer. Você não dá para cuidar de ovelhas, não. Cuidar de ovelhas? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tinha um amigo que já foi para a glória, chamado Bianor. E Bianor um dia disse a mim: Zé Carlos, você é pastor, não é? Eu digo: sou. Você sabe como é que a gente consegue tirar leite em ovelha? Eu disse: não, senhor, eu não sabia. De cabra eu já vi como é que tira, porque o borreguinho vai lá e bate, tem. Aí ela solta o leite, mas de ovelha não. Se de ovelha, a gente faz assim, ó. Coça na orelha, ela solta o leite. Um dia falando isso aqui, um menino viu, aí disse, foi lá no pai dele e solta o leite. Digam assim comigo: Deus conhece antecipadamente a quem são chamados para a sua obra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Deus não escolhe pela cor do cabelo, nem pela beleza física, e sim pelas qualidades do coração.
Davi foi um homem segundo o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Atos dos Apóstolos 13, e 22. Atos 13 e 22. Achei, 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 eu achei, ele me achou. Não precisa ninguém se oferecer. Se esconda, que Deus vai lhe procurar. Se esconda, que Deus vai lhe achar. Se esconda, que Deus vai lhe apresentar. E alguém vai dizer: este mesmo é. Preste atenção no que eu vou explicar. Nós fomos aqui pastoreados pelo pastor Cícero Canuto de Lima, João Batista da Silva, Antônio Petronilo dos Santos, Antônio Fernandes das Chagas, Antônio Ferreira de Lima e Cícero Raimundo de Lins. 6 pastores presidentes. Pastor João Batista da Silva começou um trabalho muito abençoado aqui e também um trabalho muito abençoado em Natal. A Bahia, a convenção geral veio aqui e disse: Batista, na intimidade que eles tinham, eram naquela idade: Batista, a gente precisa de você em Salvador, na Bahia. Bom, eu estou bem, mas eu estou às ordens. Que às vezes a pessoa está bem, mas ele não sabe o mal que está forjado para pegar ele. Não, eu não vou sair daqui não. Saia não, meu filho, que você vai ver o cancão piar. Eu estou bem, mas a minha convenção, meus líderes estão me convidando e eu vou. Foi para a Bahia. Chegou na Bahia, os baianos não foram com a cara dele. Que a gente não agrada a todo mundo não, viu? Peça a Deus misericórdia para você cair na graça do povo. E o pastor João Batista se sentiu humilhado. É muito ruim, não é? Quando alguém diz: eu não vou com a cara desse pastor. Vou começar a orar para ele se embora daqui.
eu não dou mais meu dízimo enquanto ele estiver aqui. É trabalho perdido, que Deus vai levantar outros para dar o dízimo, e o obreiro não vai correr. Quem mantém o obreiro é o Senhor. Mas o pastor ficou envergonhado. Mas ele tinha um amigo chamado Eurico Bergstein. Disse: Eurico, vamos fazer uma vigília nós dois. Você não viu que os baianos não me aceitaram? Eu não tenho culpa. Eu estava bem na Paraíba, mas a convenção me convidou. E eu vim, e agora? Então vamos orar. Aí os dois foram orar. Eu costumo dizer que fazer uma vigília, que essa quantidade de gente, um diz glória, outro diz aleluia, e outro diz manda mais papai, é muito bom. Eu quero ver duas pessoas só. Como meses e meses, quando eu fui pastor em Juripiranga, o irmão João da Silva, de saudosa memória, ele chegava de meia-noite: irmão pastor, vamos orar. Eu entrava para o templo, eu e ele, 1 hora, 2 horas, aí lá para as 3 horas ele dizia aleluia. Eu já estava não aguentando mais. Eu orava de joelho, eu orava sentado, eu orava deitado, mas não podia correr, tinha que estar ali. Quando dava 5 horas ele dizia amém. Graças a Deus. Mas o pastor João e o pastor Eurico foram orar. E lá para as 2h30 da madrugada, Deus tomou Eurico e disse assim: eu vou te apresentar. Que ele não falava português igual nós falamos, não. Eu falo um português muito ruim, mas falo. Apresentar. Que ele não falava português igual nós falamos, não. Eu falo um português muito ruim, mas falo. Eu vou te apresentar. Aí ele bateu no pastor Eurico, disse: vamos dormir. Ele disse: dormir o quê, rapaz? Isso o senhor já falou comigo, e como eu não ouvi, ele já falou comigo. Vamos dormir. Aí agradeceram e foram dormir. Quando foi na quarta-feira, os irmãos baianos vieram todos para o templo. Pastor João Batista, ele não era um homem de muita cultura bíblica, mas quando ele se alegrava, ele fazia assim, olha. E gritava aleluia, aleluia, aleluia. Crente chorava, crente se levantava para pedir perdão, crente gemia. Ele deu 3 aleluia, aí o fogo pegou. Aí os crentes disseram: Deus mandou esse homem para ser o nosso pastor. Que quem apresenta é Deus, ele tira o embaraço, o engalho, ele sopra. E ele ficou lá o tempo que Deus permitiu. A primeira cidade que eu fui enviado chama-se Juripiranga. A palavra Juripiranga quer dizer ave que canta. E pouquinhos dias eu ali, uma irmã adoeceu e mandou me chamar. A filha veio: irmão pastor, digo pronto. Mamãe mandou lhe chamar para orar por ela. Mas ela tinha dito: não fui com a cara desse pastor. Não tem nada, vai com a cara, vai com o coração. Quem vai com a cara, vai com o coração. Quem não vai com a cara, vai com o coração. Quem não vai com a cara, vai com o coração. Aí eu fui. Levei meu frasquinho de óleo. Cheguei lá: Pai do Senhor, irmãs, Pai do Senhor, mandei ele chamar que eu estou muito doente.
para o Senhor me ungir. Eu me ajoelhei no pé da cama, peguei o óleo, com esse dedo aqui, viu? Não aceita esse povo ungindo com esse dedo aqui, não. Tem cara ungindo assim, passando assim, melando. Não é assim, não, é assim, ó. Aqui, ó. Já leu na Bíblia? Polegar direito. Orei, ungi e vim-me embora. Quando eu cheguei em casa, a menina chegou. Pastor, mamãe mandou avisar que já está boa. Eu digo, é para ficar boa mesmo. Se ou morre ou fica bom. Ou fica bom ou morre. Mas não fica em meio termo, não. Quem acredita que Deus ainda faz milagre? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Tome a autoridade do nome de Jesus. Creia, porque Deus vai fazer milagres e maravilhas. Ele ainda abre porta aonde não tem porta, Ele abre. E você vai entrar pela porta que Ele vai abrir. A chave está nas mãos dEle. E você sabe quantas voltas tem a fechadura de Deus? A fechadura de Deus tem 4 voltas. Se tu podes crer. Está tudo difícil, não está? Mas Deus tira o primeiro. Diga assim, Deus tira o primeiro para estabelecer o segundo. Alguém já disse, não tem jeito, mas Ele tira o primeiro e estabelece o segundo. Você já ouviu falar em alguém ocupar a liderança a partir do segundo lugar? Deus faz assim. Havia o filho de um rei, e que foi dito a ele, eu sei que você é o herdeiro por determinação de sucessão. Agora, Deus quer colocar Jonatas. Ele coloca quem Ele quer. Eu não abro, eu não saio. Sai, a igreja grande está lhe esperando lá em cima. Besteira é essa, rapaz? A igreja grande está lhe esperando. Se você não quiser sair, Ele leva você para a igreja grande, mas você sai. Glória, 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 glória. Eu costumo empregar esse termo, Isaías 57. Leia aí, meu filho, Isaías 57. Olha aí, não é perece o ímpio, não é perece o ímpio, perece o justo. Eu não aceito uma coisa dessa, um homem tão direito daquele, um homem tão honesto, um homem de qualidade. Leia de novo todo o versículo.
Antes do mal, antes do mal, antes do mal, antes do mal, eu estou tirando você dali. Antes do mal, eu estou preservando a sua vida. Escuta aí o que eu vou dizer. No Paraná, um irmão se sobressaiu na evangelização. Cada cruzada, cada encontro que ele fazia, multidões aceitavam a Jesus como Salvador. Isso preocupou muita gente. E um grupo desses que bate tambor, fizeram uma reunião e o diabo usou um deles e disse: eu vou pegar ele. Avisaram a ele, mas ele deu pouco ouvido. Viajava sozinho e deixava a esposa em casa. Hospedado num hotel, a camareira veio fazer a limpeza, trocar toalhas, entregar sabonetinho. Posso entrar? Ele disse: pode. Quando ela entrou, se agarrou com ele e o diabo usou ela e disse: eu não disse que ele pegava? Digam assim comigo: o justo é levado antes do mal. Antes do mal. Antes do mal. Aquele homem saiu sem roupa, gritando. Fora do hotel, alguém pegou e enrolou ele com um lençol e ele perdeu aquilo que se chama juízo. Acabou. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Antes do mal, Deus está lhe dando livramento. O irmão estava encostado num muro. Deus disse para ele: desencoste do muro, sai daí. Aí ele saiu. Quando ele saiu, o muro caiu. Não é melhor você sair antes do muro cair? Ou você quer que o muro caia por cima de você? Você é quem sabe. Agora isso aqui não deixa de se cumprir, não. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada fica encoberto diante da palavra. Atentos à palavra de Deus. Pastor Oséias de Moura. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero nesta oportunidade estar grato ao meu bom Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar mais uma vez nesse templo. Eu vim aqui com meu pai quando era mais novo. Obrigado, irmão. Quando eu era mais novo. E hoje estou retornando aqui para louvar a Deus juntamente com os irmãos. Estou grato a Deus de rever aqui pastor José Carlos de Lima, um grande amigo do meu pai, pastor Oscar Domingos de Moura, uma pessoa que, para nós, ali capixabas do nosso estado do Espírito Santo, é uma referência das Assembleias de Deus no Brasil. A Igreja da Paraíba está de parabéns, principalmente os irmãos de João Pessoa e das suas congregações e convenção,
pelo líder que representa esta igreja, pastor Zé Carlos, que é um grande amigo e companheiro e foi amigo do meu pai. Antes de ler a Bíblia, eu quero prestar homenagem, estou revendo aqui vários irmãos, cantor Adiel, eu toda vez te assisto no YouTube, tá? Vai lá no Espírito Santo, cantar conosco, tá bom? Glória a Deus. E eu quero, pastor Zé Carlos, nosso presidente, meu presidente, eu trouxe aqui 2 exemplares do nosso ministério de Jardim Colorado, onde que, por misericórdia, eu sucedi o meu pai. Completou 50 anos o ano passado. Quando eu nasci no ano de 1973, meu pai começou a pregar. Quando eu nasci, a gente morava embaixo de uma lona que nem cigano. E meu pai começou a pregar. A nossa igreja, pastor Zé Carlos, foi fruto de uma quitanda falida. Meu pai comprou o terreno, minha mãe inventou de fazer uma quitanda para vender verduras e legumes. Meu pai ia passear de madrugada, comprava as verduras e os legumes, entregava para minha mãe. Mamãe vendia tudo fiado, o pessoal não pagava. Aí meu pai chegou para ele e falou assim: Nilce, eu saio de madrugada para comprar verdura e legumes, você vende tudo fiado, mulher? Vou fazer o seguinte, fecha essa quitanda, vou começar a pregar o evangelho aqui nesse lugar. Aí a quitanda que faliu virou uma igreja. E o ano passado completou 50 anos para a glória do nome do Senhor. E eu trouxe aqui, pastor, um exemplar da Bíblia do nosso jubileu para lhe entregar. Nessa Bíblia vai estar a foto do seu grande amigo, pastor Oscar Domingos de Moura, seu companheiro. E eu quero entregar essa lembrança para o senhor. Também quero entregar para o pastor Álvaro, vice-presidente. Eu lembro que de um aniversário do meu pai, o pastor Zé Carlos não pôde ir, enviou o pastor Álvaro lá na nossa igreja para lhe representar. E se tornou também um amigo do meu pai. Eu quero passar essa lembrança também para o pastor Álvaro. Obrigado. Meus amados irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é Oséias de Moura, venho ali da vossa congregação, ali em Vila Velha, Espírito Santo, região de Vitória, Grande Vitória. Alegre de rever aqui pastor Zé e o Íris, Deus abençoe, pernambucano, todos os irmãos. Trago um abraço da nossa convenção fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo e outros, confrade Êxito. Um abraço para o pastor Zé Carlos, todo esse ministério, toda esta igreja aqui em João Pessoa. Também trazer um abraço da minha mãe para todos os irmãos, irmã Nilce Moura. Meu pai foi igual o pastor Zé Carlos falou, eu aprendi essa. Já foi para a igreja grande, né? E deixou eu aqui ainda nessa igreja. E minha mãe, graças a Deus, está com saúde. E mandou um abraço para o pastor Zé Carlos e toda esta igreja. Receba com alegria o abraço dos seus irmãos, dos vossos irmãos capixabas, em nome de Jesus. A igreja recebe, diga amém. Amém. Nossa região é região marítima também, como aqui, mas aqui vocês estão privilegiados, que é uma terra muito linda para a glória de Deus. Pastor Zé Carlos, eu precisava ficar aqui sentado lhe ouvindo o dia todo. O dia todo, só aprendendo. É igual o pastor Zé Wellington. Quando eu vou no Belém, eu fico ouvindo o pastor Zé Wellington e aquela sabedoria que ele transmite para nós, Zé Wellington pai e o filho também, Zé Wellington Júnior, é muito importante para o nosso crescimento como obreiros da casa do Senhor. Mas por misericórdia foi-me dada a oportunidade para estar ministrando uma palavra, e eu vou, na medida do possível, trazer aqui uma mensagem para os irmãos. Meu filho Oscar Neto, ali está, Oscar Domingos de Moura Neto, que vem me acompanhando, e é uma alegria ter o meu filho juntamente comigo, militando na obra do Senhor. Também quero fazer menção do pastor Isaac, venerando, cadê o pastor Isaac? Está por aí, né? Isaac não para, né?
esteve lá uma semana com a gente ali em Vila Velha, na nossa terra, juntamente com a sua esposa, e foi uma benção. Eu estou vendo aqui que chegou os nossos irmãos lá de Linhares, pastor Darlan, pastor Zé Carlos ali é o pastor Darlan, é o nosso pastor regional da nossa congregação ali em Linhares. Está o evangelista Douglas, pastor Elias e o presbítero Natan. Vieram lá também de Linhares para participar aqui da festa, juntamente com os irmãos. Deus abençoe. Chegaram bem, meus filhos? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou me reter de falar um pouco do meu pai, porque todas as vezes que eu falo do meu pai eu choro. Então, eu vou segurar, tá, irmãos? Quem conheceu o pastor Oscar Domingos de Moura, como o pastor Zé Carlos e outros, foi vice-presidente da nossa convenção geral e morreu como conselheiro vitalício da nossa CPAD. E foi um marco para nós ali no estado e em todo o Brasil. Pastor Moura, Oscar Domingos de Moura. E eu estou em casa aqui. Pastor Zé Carlos, eu estou em casa. Inclusive, quem nos acompanha pelas redes sociais, o canal aqui da igreja é muito assistido no Brasil e aqui na Paraíba. O meu avô saiu de Campina Grande. Francisco Saraiva Moura saiu de Campina Grande e foi parar no Espírito Santo. Então eu sou descendente de paraibano. Eu tenho sangue de paraibano na veia. Então eu estou em casa, né, irmãos? Se alguém conhecer algum Moura em Campina Grande, me apresente, porque é da minha família, tá? Família Moura veio de Campina Grande aqui, cidade vizinha, próxima dos irmãos, aqui nessa bela Paraíba. Quantos acharam? Digo amém. E Saulo ainda, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez pedir a tua bênção, abertura da porta da palavra sobre a minha vida e preparando os corações dos teus servos para ouvir mais uma vez uma porção da tua palavra. Ser conosco em tudo, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, este versículo que nós acabamos de ler, alguns versículos, ele serve tanto para obreiros como para irmãs, para toda a igreja de um modo geral, porque retrata a vida de um homem chamado Saulo. Saulo, um militar, servidor da guarda romana, um homem que no seu entendimento, ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque para Saulo, o serviço que ele estava prestando de prender crentes, parar com cultos e orações,
Era um serviço que ele estava prestando para o império e também para a religião judaica, a qual ele defendia as tradições. Saulo, ele tinha a missão de parar cultos, prender crentes e fazer todo aquele trabalho de tentar parar a igreja do Senhor. Saulo estava fazendo um trabalho de tentar parar a igreja do Senhor. Mas Saulo, ele não ficou satisfeito, porque Saulo, por militar que era, todo militar, está aqui o pastor Álvaro, nosso vice-presidente, que é um militar, ele sabe que todo militar ele tem uma jurisdição, ele tem uma área de atuação. Os militares são separados por batalhões. Um batalhão toma conta de João Pessoa, outro batalhão toma conta de Campina Grande, e são vários batalhões com seus respectivos comandantes à frente daquele batalhão. E a jurisdição de Saulo estava restrita a Jerusalém, tanto que ele estava prendendo o crente em Jerusalém. Quando Saulo ele vai até o sumo sacerdote pedir cartas para Damasco, o que Saulo está querendo do sumo sacerdote? Aumente a minha jurisdição, aumente a minha área de atuação, que eu quero fazer mais, eu estou querendo prender mais crente, e eu estou adito a Jerusalém, eu estou restrito a Jerusalém. E Saulo foi até o sumo sacerdote para buscar cartas, para que ele tivesse a sua atuação alongada, estendida para Damasco. E ele teve sucesso no seu êxodo, que o sumo sacerdote lhe deu cartas para Damasco. Mas repita assim comigo, igreja: toda maldição, repita com força, toda maldição, Deus transforma em bênção. Se você crê, pode glorificar o nome do Senhor nesta tarde. Saulo estava ali, todo orgulhoso, com uma carta do sumo sacerdote para prender os crentes em Damasco, para com cultos. Para Saulo e o sumo sacerdote, aquela carta assinada era um decreto de derrota, era um decreto de desespero para a igreja. Mas lá no céu, para Deus, sabe o que era aquela carta? Um folheto. Para Saulo, aquela carta era autoridade para ele prender crentes, mas para Deus era o mecanismo que Deus ia usar para que Saulo fosse para Damasco, para ele encontrar com ele no caminho de Damasco. Já tem crente entendendo o que Deus está falando. Eu já vi um glória a Deus lá atrás, eu já vi um glória a Deus aqui nas irmãs. Quando o inimigo pensa que está vindo contra você com maldição, Deus fala: eu vou transformar em bênção. Eu vou pregar, Jesus. Toma a carta, Saulo. A carta é sua, Saulo. Saulo todo cheio com a carta embaixo do braço. Agora eu vou botar para quebrar. Eu já prendi crente em Jerusalém, agora eu vou para Damasco. Pega meu cavalo, monte a minha equipe. Olha, gente, nós estamos indo para Damasco. Estamos com a carta do sumo sacerdote. E Deus falou: vai, bobo. Pode ir, bobão. Vai para Damasco que eu te encontro no caminho, rapaz.
Mexer com a igreja vai encontrar com o Senhor no caminho, rapaz. Quem pode dar o melhor glória nesta tarde por servir a esse Deus? Eita, lama subxéria. Carta de Saulo. Vai Saulo com a carta, galopando com o cavalo. Blá, blá. Quando chega no caminho de Damasco, um súbito clarão clareia tudo. E Saulo cai do cavalo. Porque quem persegue a igreja sempre irá cair. Quem persegue crente pentecostal sempre irá cair. Quem persegue crente que ora sempre vai cair. Quem persegue crente que adora sempre vai cair. Obreiro chamado por Deus, quem persegue obreiro chamado por Deus vai cair. E a igreja permanece de pé na presença de Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta tarde? Ei, alamaceia. Crente é um povo mais complicado do mundo. Se a NASA fosse pesquisar obreiro e pesquisar crente, a NASA ia falar: não tem como definir o que é esse povo. É o povo mais complicado do mundo. Eu vou te provar na Bíblia, uma vez, já vou voltar aqui para o texto. Veio aqui na mente agora, eu vou passar. Uma vez, Faraó está sentado no trono, chega Moisés, Arão, para falar com o Faraó. Faraó, o que vocês querem? O que está acontecendo? De novo vocês, o que vocês querem? Olha, Faraó, Deus mandou você deixar a gente embora, para a gente celebrar uma festa no deserto. Faraó, esse povo é doido. Fazer festa no deserto? Repete, Moisés, o que você falou? Deus falou para o Senhor soltar a gente, para a gente ir embora e fazer festa no deserto. Vocês estão ficando doidos, rapaz? No deserto tem escorpião, no deserto tem serpente, no deserto tem sol, no deserto tem calor de dia, frio à noite. O que vocês vão fazer no deserto? Nós vamos fazer festa. Porque crente é o único povo que faz festa no deserto. Obreiro da Assembleia de Deus e crente de João Pessoa é o alabacheia. Nós fomos chamados para fazer festa no deserto. Pesquisa crente, irmão. Mas vamos voltar aqui. Saulo cai do cavalo e um clarão resplandece. E no meio daquele clarão fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, opa, o que está acontecendo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Obreiros do Senhor, diretoria dessa tão magna convenção, com esse grupo seleto de obreiros. Quando alguém te persegue, guarde isso no coração. Saia daqui hoje falando assim: aquele pastor lá do Espírito Santo falou um negócio que eu guardei. Quando alguém te persegue, não fique depressivo, não tome remédio controlado para dormir, fique na boa, porque quem persegue não persegue você. Talvez alguém não entendeu. Quando te persegue, não está perseguindo você, está perseguindo o dono da igreja. Está perseguindo o dono da igreja. Está perseguindo o dono da igreja. Não se preocupa com aquele homem que está batendo o tambor de madrugada com trabalho na encruzilhada. Não se preocupe com quem está falando mal de você, porque o problema não é com você, o problema é com ele.
É Ele que vai. Ei, alabaxandara. Quem pode adorar o nome dEle nesta tarde? Remandalabaxeia sobinaia. Olha como é que a gente guarda as coisas. Eu estava aqui, nessa igreja, numa escola bíblica de obreiro, com meu pai. E eu lembro que, eu não sei se foi o pastor Zé Carlos, foi um pastor que contou testemunho de um casal de irmãos que tinham uns vizinhos muito atribulados. Eu estava aqui, eu vi aqui. E a mulher tão atribulada que ela não teve, ela não estava contente de atribular os crentes, que ela pegou, cavou um buraco no muro dela, encanou. Você lembra disso, pastor? Eu estava aqui. Encanou a água e botou no buraco do muro para a água cair na casa dos crentes. Olha como é que é bom participar de escola bíblica de obreiro, que você guarda as coisas. E eu lembro aqui na ministração que o pastor falou o seguinte: os irmãos orando de madrugada, a mulher ficou brava, né? Não, tem que tomar uma providência, todo mundo bravo. Deus falou: ore de madrugada. Eles foram orar. Deus falou: meu servo, vá no Ceasa, compre muda de cana e plante no quintal. Eu estava aqui, eu ouvi isso aqui nessa igreja. A irmã foi lá e comprou, o marido e a mulher compraram muda de cana, plantaram no quintal, a água vinha, eles fizeram os regos, né? Os lugares para a água passar, e aquela água foi banhando as plantações, as sementes de cana. Daqui a pouco, no quintal do crente tinha um monte de cana. O marido falou assim: mulher, vamos cortar umas canas para a gente chupar, vamos? Aí foi lá com o facão e vap! Aí a vizinha ouviu o barulho do facão cortando cana. Quando ela olhou por cima do muro, está o crente chupando cana. Falou: marido, fecha essa miséria desse negócio aí, que eu não vou ficar jogando água para crente chupar cana, não. Não precisou bater no vizinho, não precisou fazer nada. O crente recebeu vitória chupando cana. Aleluia! Vai dando glória, vai dando aleluia, que o seu milagre vai chegar. Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória nesta tarde? Ei, alabaxandalaia. Paulo. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem tu persegue? Tu está me perseguindo é a mim, Saulo. Você está perseguindo aquele. Agora eu faço a pergunta aos estudiosos da Bíblia. Olha, que grupo seleto de obreiros. De Mateus a João. Os estudiosos, não deixe eu errar. Se eu estiver falando coisa errada aqui, me ajude. Pode me consertar, não tem problema. De Mateus a João. Aonde está Saulo? Ache Saulo de Mateus até João. Saulo cuspiu em Jesus. Saulo estava lá passando lança em Jesus. Aonde estava Saulo para Jesus falar bem: se você está me perseguindo? Saulo entrou no cenário em Atos dos Apóstolos. Sabe o que Jesus está dizendo, Saulo? Quando você está perseguindo um crente, quando você está barrando um culto, quando você está tentando parar a minha igreja, você não está mexendo com ele não, Saulo. Rapaz, você está mexendo com gente grande. Fale para o seu irmão: não deixe ninguém mexer com você, porque vai mexer com gente grande. Ei, alamachandalaia. Pastor, irmã Maria está falando de mim, está mexendo com gente grande. Pastor, estão tentando parar o meu ministério, está mexendo com gente grande. Vai dar de cara com Jesus e você vai sair de lá com a bandeira da vitória na mão.
Quem pode adorar a esse Deus nessa tarde? Tem uns pregadores por aí, emocionalistas. Eu vi um dia um pregador pregando, ele se emocionou e falou o seguinte: cuidado, meu irmão, que tem gente querendo tirar o seu tapete. Como se falasse de posição. Eu ouvi aquilo, fiquei calado. Falei, Jesus, o irmão falou que tem gente querendo tirar o meu tapete. Pergunte para mim, pastor. Pergunte para a minha igreja, pastor, pode alguém tirar o meu tapete? Não. Sabe por quê? Você não é Aladim, você não está em cima de tapete. A Bíblia diz que Deus firmou nossos pés, foi numa rocha, não foi em tapete. Para mexer com você, tem que mexer com Jesus, meu irmão. Para tirar você, tem que tirar Jesus. Mas Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem adora o nome dEle, levanta a mão e dá o melhor glória. Ei, tecandalaba cheia, súbia. Ela mandalaba subxéria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Vamos voltar aqui para o texto. Saulo entra na história em Atos dos Apóstolos. Agora, Saulo foi um homem tão tremendo que Deus usou ele quando não era crente e quando era crente. Pastor, você veio aqui para Paraíba falar besteira? É. Deus usou Saulo quando não era crente e quando era crente. O tema da EBO que foi passado para mim é que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Aquele que crê e for batizado será, e quem não crê será condenado. Aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com a igreja em Jerusalém? Cheio do poder de Atos 2? Não queria sair de Jerusalém. Era a turma do reteté, já viu? A turma do fogo. É fogo daqui, é fogo de lá, é reteté daqui. Enquanto isso, presídio ninguém vai pregar, praça pública ninguém vai pregar, hospital, pouca gente está indo pregar. E só quer saber de reteté. Estava a igreja de Jerusalém no reteté. Já viu esses crentes de reteté? Não encontra eles nas praças com caixa nas costas não, pastor. Vocês encontram crente de reteté com caixa nas costas? Na praça? É só reteté. Aí Deus olhando para o céu. E Paulo era um varão escolhido desde o ventre, um vaso escolhido desde o ventre da mãe. Deus falou assim, eu vou usar esse Saulo antes e vou usar depois. Sabe o que Deus fez? Permitiu que Saulo viesse com chicote, ó, perseguindo os crentes de Jerusalém. A lambada foi tão grande que foi espalhando o crente para tudo quanto é lado. Aí deu a chamada diáspora. O que foi a diáspora? A dispersão dos crentes de Jerusalém. A Bíblia diz que Filipe, ele desceu para Samaria com lombo quente, e ele pregava Cristo, e havia grande alegria naquela cidade. Vai, Saulo, estou te usando. Saulo, Deus não chamou Ciro de meu ungido? Eu vou usar Ciro, meu ungido, no cativeiro. Tem vez que para pegar crente que não quer fazer a obra, Deus usa até o ímpio, meu irmão. Cadê os glória a Deus? Pararam, né? Estava um barulho de glória, agora parou um pouco. Saulo veio, crente para um lado, crente para o outro, evangelho de um lado, evangelho de outro, crente em Samaria, crente na Judeia, crente em Jerusalém, crente nos confins da terra, porque Deus necessitava que o ide de Jesus fosse executado. Vire para o seu irmão e fala, não para não, não acomoda não,
que o chicote está vindo aí, meu filho. Cadê o glória? Cadê o aleluia? Cadê os crentes pentecostal da Paraíba que crê no poder da palavra? Andalabassuri clamanaia. Saulo, irmão, foi usado antes e depois. O depois, não vou aumentar por mais não, que é muita coisa. Agora você imagina a igreja, quanto jejum, quanta oração, quanto vale, quanto monte, quanta igreja. Os irmãos orando para Deus matar Saulo. Campanha de oração. O tema da campanha de oração: Deus mata Saulo. Irmão, orando de madrugada, o que você está pedindo aí, irmã? Eu estou pedindo a Deus para matar Saulo. Esse homem é uma peste, é uma praga. Aí Deus fala bem assim: não vou matar não, vou converter ele e vou botar ele para ser apóstolo. Porque Deus chama não é aquilo que você quer, nem aquilo que eu quero, é aquilo que Ele quer. Pastor Zé Carlos mandou aquele pastor para a congregação, por que não sou eu? Não foi Zé Carlos que mandou não, foi Deus. Não foi o vosso presidente que mandou não, foi Deus. Porque Deus coloca quem quer, no lugar que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus bota regente no ciclo de oração a hora que Ele quer. Deus tira a hora que Ele quer. Deus bota pastor em congregação a hora que Ele quer. E tira a hora que Ele quer. Não é aquilo que você acha que é bonito, é aquilo que Deus está agradando no seu coração. Aleluia! A igreja, a nossa convenção, a igreja que eu ministro ela por misericórdia, que os irmãos me escolheram para suceder o meu pai. Graças a Deus, nenhuma criança da igreja, nenhuma criança falou que não poderia ser eu. Eu não queria. Meu pai morreu em novembro, a diretoria era em dezembro. Eu falei: gente, vamos deixar para a gente fazer uma diretoria em dezembro, porque a gente faz uma ata só, manda para o cartório só, e resolve tudo isso. Os obreiros reuniram, não, a igreja não, nós já queremos que você assuma. E meu pai estava muito enfermo. Eu sou o resto da rapa do tacho lá de casa. Eu sou o mais novo de mulheres e de homens, o menorzinho da casa do meu pai. Meu pai, quando estava enfermo, pastores, alguns membros da diretoria me chamaram e falaram assim: Oséias, vamos jubilar o seu pai, porque ele já está enfermo, não tem condições. Eu falei: meus companheiros, eu agradeço pela consideração, mas só tem uma pessoa que jubila o meu pai. Ele falou: quem? Ele. Se ele me pedir, eu jubilo ele. Mas enquanto ele não falar nada, ele pode estar numa cadeira de roda, que eu pego a cadeira de roda, boto em cima do púlpito. Só de ele assistir o culto, já está bom para mim. Porque princípio de honra é muito necessário na vida do obreiro. É Deus que tem o tic-tac do relógio de Deus, não atrasa e nem adianta. O tic-tac do relógio de Deus para o seu milagre, para a sua vitória, não vai atrasar e nem vai adiantar. Vai chegar na hora certa. Vai chegar na hora certa. Fala para o seu irmão: Deus só chega na hora certa. Quem pode adorar esse Deus nessa tarde? Ai, mandalaba cheia. Ai, mandalaba subcantalaia. Eu queria hoje que meu pai tivesse vivo, numa cadeira de roda, sem falar, mas só escutando. Só de ele estar na tribuna, o meu coração já estava alegre. Sabe por quê? Princípio de honra é tudo na vida do obreiro. É Deus que põe, é Deus que tira. A cadeira que Deus preparou para você tem o seu tamanho. Ninguém senta.
Uma certa vez um homem chamado Amã foi na estrebaria do rei. Foi lá ver o cavalo do rei. Foi lá não ver o cavalo. Cavalo bonito. É nesse que eu vou sentar. Os cavalos fez bem assim, ó. Sai pra lá, rapaz. Os cavalos não conheceu Amã, não. Sai pra lá, rapaz. Não, eu vou te sentar, rapaz. Senta não. Vou te sentar. Quando chegou na hora que ele pensou que ia sentar, o rei falou bem assim: Amã, posso subir, rei? Sobe não. Fica embaixo. Deixa Mardoqueu subir. Puxa o cavalo. Obreiro que não tem submissão, que não tem princípio de honra, só serve para puxar cavalo. Mas obreiro que é obediente, tem princípio de honra, vai ser honrado, vai subir no cavalo, vai dar glória a Deus e aleluia, e o nome do Senhor Jeová será glorificado. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Ei, alabaxandaraia. E decanta alabaçúbia. 31 anos, obreiro, 31 anos, ó, 31 anos, carregando a mala do mesmo homem. 31 anos. 31 anos carregando a mala do meu pai. Nunca falei com meu pai nada na frente de ninguém. Está aqui os obreiros lá de Linhares, que são minhas testemunhas. Às vezes eu, na reunião de obreiro, eu lançava uma proposta que até todos os obreiros estavam comigo. Eu tinha razão na proposta, mas ele chegava: fica quieto, menino. Eu, ó, presidente, tá tudo bem, estou com o senhor, hein? Quando eu tinha alguma coisa para falar com meu pai, pastor José Carlos, eu falava sozinho com ele no quarto dele. Só eu e ele. Nunca ninguém me viu levantando a voz para o meu pai. Hoje em dia nós estamos com a safra de obreiro por aí, que quer ter razão, quer levantar questão. Eu falei lá na convenção, pastor Zé Carlos, o obreiro que usar microfone para vir brigar em plenário, você já passa na secretaria, peça para a carta de mudança para a convenção dos desviados. Porque lugar de convenção é isso aqui. Parabéns, pastor Zé Carlos. É glória a Deus vindo de lá, é glória a Deus vindo de cá. Nós aprendendo da palavra. Você vai sair daqui nesta tarde cheio do Espírito Santo de Deus. Minha hora já foi, meu filho? Me avisa aí, Daniel. Acabou? Já vou parar. Puxa meu paletó, meu filho. Quando eu começo a falar, eu não paro não, pastor. Saulo, por que me persegues? Ninguém entendia que Deus ia tirar um homem da onde estava para trazer para o meio. Agora você imagina o dia que Saulo foi para a igreja, gente. Quando Saulo entrou na igreja, perdão, não está na Bíblia, tá? Mas eu suponho que quando Saulo entrou no culto, saiu crente pela janela, seja crente correndo para tudo quanto é lugar. Vem pegar a gente. Saulo veio no culto. Saulo, não, irmãos, agora eu estou com vocês. Agora você imagine a caravana que foi para matar os crentes, voltando lá para falar com o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, entra, chegamos. Quantos crentes vocês mataram? Nenhum. Quantos crentes vocês prenderam? Nenhum. Quantos cultos vocês pararam? Nenhum. Quantas orações e vigília vocês atrapalharam? Nenhum. Cadê Saulo? Manda Saulo entrar aí. Saulo não veio não. O que aconteceu com ele? Saulo agora é crente. Saulo agora dá glória a Deus que nem os crentes da Paraíba.
Saulo agora dá aleluia que nem os obreiros da Paraíba. Saulo está falando língua estranha que nem esses crentes. Quem pode levantar a mão e adorar a esse Deus? Nos dá a honra da sua presença, pastor Oséias de Moura, presidente da Convenção Conframadesto, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Com o senhor está o Oscar Neto. A esposa ficou no hotel, possivelmente à noite estará conosco. Vamos recebê-los com alegria, como usam fazer os santos, digamos todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa gratidão ao Senhor. O seu pai foi muito amigo meu. E um dia, ele vindo aqui a João Pessoa, ele me pediu ao pastor Antônio Fernandes das Chagas: pastor Antônio, me dê Zé Carlos para trabalhar comigo. Eu tenho um templo, tenho membros, tenho uma casa, tenho um salário de 7.000 reais para ele. Aí irmão Antônio disse assim: Zé Carlos é livre. Eu disse: eu sou seu escravo. Eu não sou livre, eu sou seu escravo. Jesus me comprou e me entregou ao Senhor. Eu sou seu escravo. Pastor Moura voltou e eu continuei aqui. E Deus, que tem planos na vida de cada um de nós, Ele cumpre. Um dos nossos companheiros da Bahia vem aqui orar por nós. Meus irmãos, a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, que louvamos, Senhor, por este momento tão maravilhoso de aprendermos com a Tua Palavra, Senhor, através dos companheiros, nosso presidente, pastor José Carlos de Lima, e o pastor José de Moura, comandasse nessa tarde, Senhor. Continua conosco, ajudando, nos abençoando, uma conclusão de tarde maravilhosa, e um grande culto à noite, logo mais, recheado com muita salvação de alma, para todos sempre. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria imensa, irmão. Imensa. Imensa Deus estar aqui. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja diz. Amém. Que Deus abençoe. Assembleia de Deus, vem comigo.